Olá pessoal, tudo bem? Eu queria fazer apenas alguns comentários a respeito do que foi dito na primeira questão que foi colocada, o primeiro tema que foi sorteado ali no Debate Flow, e eu queria fazer algumas pontuações, algumas ponderações do que Datena e Boulos comentaram, tá? Vou ser bem rápido, bem sucinto, e peço que você assista esse vídeo até o final para entender o meu ponto de vista. Primeiro, eu quero dizer que eu também conheço um pouco desse público, um pouco das pessoas que estão na rua, por conta de N situações. Não dá para dizer que todos estão lá por causa de drogas. Existem pessoas que estão lá por conta de conflitos familiares. Existem pessoas que estão lá realmente por conta das drogas, por desemprego, por imigração. Então, em São Paulo, tem um número absurdo de pessoas morando na rua por conta de diversas situações. Mas o maior número certamente é por causa das drogas. Tá ok? Então eu queria fazer algumas ponderações, né? Fazer algumas observações com vocês. Primeiro, o Datena falou assim, as pessoas preferem ficar nas ruas do que estar no abrigo. É verdade, as pessoas preferem estar na rua do que estarem no abrigo. Por quê? Porque o usuário de crack ou de droga, ele não gosta de regras. E eles estão na rua justamente porque não querem estar incluídos na regra que a família impõe, na regra que a sociedade impõe. Então eles preferem estar à mercê, na rua. Logicamente, não estou falando de todos, mas estou falando do grupo que está na rua por conta das drogas. Então esse grupo, mesmo que você dê uma mansão para eles, eles vão preferir estar na rua, sem regras, porque isso também facilita, né, dá uma certa facilidade deles acessarem a droga em que eles consumem. Outro ponto que o Datena falou assim, primeiro se viciou em drogas e depois em crack. É como se crack não fosse droga. Tá? Não sei se você observou isso. Volta o vídeo, escuta a Datena falando de novo. Primeiro porque se viciou em drogas e depois em crack. Mas realmente o maior número de pessoas que estão na rua é por causa das drogas. Agora lembre-se que o candidato Boulos, que faz parte do PSOL, é do time que cria leis e projeto e debate no Senado, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, a liberação da maconha. Então o pensamento da Atena, na realidade, eu acredito, né, que ele se enganou com as palavras, ele não soube se posicionar, se colocar direito. Mas o pensamento dele se viciou em drogas e progrediu até chegar no crack. Então a maconha, ela é uma porta aberta para o consumo de outros tipos de droga. Então a pessoa usa maconha, se acostuma com aquela vibe, com o efeito da maconha e começa a progredir e procurar outras drogas. E aí quando chega no crack, né, aí é o fundo do poço mesmo, e todos vocês já sabem. Depois ele diz assim, o Datena fala, R$ 600 é muito pouco de auxílio moradia, né? Se você dá para um viciado R$ 600, ele vai consumir R$ 600 em um dia em droga. Se você dá R$ 1.000, ele vai consumir em um dia usando droga. Né? Por quê? Porque a pessoa não tem mais sanidade emocional, não tem mais condição de controlar os seus impulsos da droga. Então R$ 600 para um viciado, acreditem, é muito dinheiro, porque ele vai consumir esse dinheiro todinho em droga. Agora lembrem-se que aqui em São Paulo já se debateu se esses drogados deveriam ser levados, mesmo que não quisessem, a uma casa de recuperação. Né? E infelizmente isso se debate, se conversa muito, né? E não se chega a lugar nenhum. Aí o Boulos, quando ele tem o seu momento de resposta, ele fala assim, atuei muito tempo com essas pessoas. Atuei muito tempo com essas pessoas. De que forma? De que forma Boulos atuou muito com essas pessoas na rua? Né? 16 anos ele coloca. E eu acredito que ele atuou muito mesmo.
muito tempo com essas pessoas. De que forma? Aí fica a critério da sua imaginação, né? E aí ele coloca assim, nem todos os abrigos têm canil, como se essa ideia de que o abrigo tivesse um canil fosse dele. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que Kim Kataguiri já falou em entrevistas, inclusive, se não me falha a memória, até no Flow Podcast, né? Ele falou em outras entrevistas que esses abrigos deveriam ter canil. Eu acredito que essa ideia tenha vindo do Kim Kataguiri, tá? Aí ele fala de construir casas e tal. O Datena, quando ele vai fazer a tréplica dele, ele fala, se não dependessem de algumas ONGs, essas pessoas morreriam de fome. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre essas ONGs. Como eu trabalhei com moradores de rua, estive atuando algumas vezes, não vou dizer que foi muitas vezes, foram poucas vezes, mas eu observei muito. As igrejas, elas atuavam na entrega de mantimento, e a gente às vezes saía nas madrugadas frias e encontrava grupos da Assembleia, da Universal, de outras igrejas menores, fazendo essa distribuição de alimentos para os moradores de rua. Hoje em dia existe uma lei aqui em São Paulo que proíbe a doação de alimentos para moradores de rua. E aí eu fico me perguntando, será que essas ONGs elas não estão lucrando com isso, conforme até a deputada Marina, ela coloca isso, né? Que algumas ONGs ganham dinheiro da prefeitura para não fazerem nada concernente aos moradores de rua. Inclusive, tem algumas ONGs que elas visam a minimização dos danos aos viciados. Então, o que é que essas ONGs fazem? Elas levam, eu não sei como é que fala, é um suporte, uma biqueira, não sei, alguma coisa para que os viciados não queimem as pontas dos dedos ao consumirem drogas. Eles vão lá na Cracolândia tocar pagode enquanto os viciados estão consumindo droga, né? Então, eles distribuem risqueiro para esses drogados. Gente, isso de fato existe. Eu sei que parece uma excrescência, parece uma mentira muito grande, mas isto existe. Então essas ONGs, elas não têm interesse, muitas ONGs, né? Porque existem ONGs, eu acredito, que preservam o objetivo de tirar pessoas desse meio, né? Mas existem essas outras ONGs que preferem que as pessoas permaneçam na rua, permaneçam usando drogas, porque é através deles, né, através desses moradores na rua, que eles conseguem fazer dinheiro, tá bom? Agora, um comentário que o Datena fez, ele teve sucesso. Eu achei muito proveitoso quando ele perguntou: onde está o conselho tutelar? E é verdade, onde está o conselho tutelar que não chegam na Cracolândia para tirar as crianças de lá? Onde está o conselho tutelar que não consegue tirar os adolescentes e as crianças da rua, né? É um cenário, para você que vive longe de São Paulo, é um cenário de cortar o coração ver mães, crianças, idosos na rua, muitos porque estão vindo de outros países, outros porque perderam emprego, perderam moradia, não conseguem mais adentrar o mercado de trabalho, mas a grande maioria é por conta das drogas, tá bom? Então, são essas as observações que eu gostaria de fazer. Eu convido você, se você não prestou atenção às palavras dos candidatos, volta lá novamente e escuta o que os candidatos falaram, tá bom?